Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre o jogo do Brasil, mas antes, duas coisas. Primeiro que eu não tô com a camisa do Brasil, que obviamente era para eu estar, mas em São Paulo tá muito frio e simplesmente está chovendo todo dia, o que torna meio difícil de lavar uma roupa suja. E a camisa do Brasil estava suja. E segundo, que para compensar isso, o copo do Ronaldinho, da Copa McDonald's, porque nada melhor do que falar sobre Copa do Mundo do que um jogador que tava lá a última vez que a gente ganhou, né? Então, bom, é isso. Mas, olá, eu sou o Nicolas, mas pode chamar de Salfute. E, bom, para falar sobre a seleção brasileira, nós temos que dizer, primeiramente, que foi o melhor jogo dessa fase de grupos, com boas sobras, com sobras bem grandes para os outros dois jogos, principalmente o jogo da Haiti, obviamente, porque foi um Brasil que não sofreu, um Brasil que dominou contra uma seleção que não era horrível. A seleção da Escócia é uma seleção boa, uma seleção elite? Não é. Mas não é uma seleção horrível. A seleção da Haiti era fraca, era horrível, era coitadinha. Mas a da Escócia não. E o Brasil conseguiu dominar completamente a Escócia. Eles tiveram algumas finalizações. O Alisson teve que fazer algumas defesas. Mas o Brasil não sofreu com a seleção escocesa, porque foi um domínio quase que completo. Porque foram 2 gols no primeiro tempo, poderiam ter sido 3, e mais um gol no segundo tempo, que simplesmente foram gols que o Brasil não suou muito para fazer, o Brasil não teve que se esforçar tanto assim nesse jogo, e conseguimos ganhar tranquilamente. Bom, o primeiro gol, com uma roubada de bola do Ryan, que o Vini dribla o goleiro com muita tranquilidade e faz o gol. Vini Júnior, que é o protagonista dessa Copa, o que tanto cobramos dele, o que tanto pedimos do Vini, que era ser protagonista. Se o Vini do Real Madrid está acontecendo até aqui na Copa do Mundo. O Vini, nesse momento do primeiro gol, chegava ao seu terceiro na Copa, com uma assistência e uma participação também em outro gol. Então, até aquele momento, o Vini havia participado diretamente de todos os gols da seleção brasileira. E se não for diferente, ele fez um gol e chegou a fazer o seu segundo, roubando a bola. Segundo gol que foi anulado completamente sem sentido. Um gol que vocês já devem ter visto. Um momento em que o Vini coloca a perna à frente do jogador da Escócia. O jogador da Escócia acaba batendo o pé dele no pé do Vini e não consegue ficar com a bola. O Vini rouba e faz o gol. Um gol que foi anulado por falta, uma falta inexistente, que nem o próprio jogador escocês reclamou. Mas bom, já passou, ganhamos com tranquilidade mesmo sem esse gol. E acabou que o Vini ainda conseguiu fazer mais um de cabeça, num passe esplêndido do Bruno Guimarães, com uma movimentação também muito boa do Vini. Ele fez o seu segundo de cabeça e fez mais um nessa Copa, que naquele momento fazia ele chegar a 4 gols nessa Copa do Mundo, sendo vice-artilheiro, só atrás do Messi, empatado com mais alguns jogadores, Mbappé, Haaland. E é uma Copa de protagonismo do Vini. Se tanto falamos de Messi, de Mbappé, Haaland, e a Copa do Mundo que eles estão fazendo, temos que falar da Copa do Vini. É uma Copa irretocável até aqui, ou quase isso, uma Copa que era o que a gente cobrava, uma Copa que era o que a gente esperava, um jogador tão bom quanto o Vini, uma Copa simplesmente que não tenho o que reclamar do Vinícius Júnior até aqui. E bom, a seleção ainda fez mais um, com o único gol nessa Copa até aqui, sem a participação direta do Vini, com um passe simplesmente muito bom do Bruno Guimarães, Bruno saindo com 2 assistências nesse jogo, fazendo um passe para Matheus Cunha, fazer seu terceiro gol nessa Copa e fechar a conta no jogo contra a Escócia, um jogo, como eu disse, sem muitas dificuldades, um jogo de domínio brasileiro, e um jogo que mesmo assim serviu para dar confiança para todos os jogadores, inclusive o Alisson, que fez algumas boas defesas nesse jogo, apesar de que, como eu disse, não foi um jogo de muito perigo. A Escócia conseguiu finalizar, principalmente pelo ar, e o Alisson não teve muitas dificuldades em momento algum. O Alisson passou segurança
E o Brasil, como um todo, passou segurança. Foi um jogo muito bom do meio de campo. Lucas Paquetá também fez um ótimo jogo. Bruno Guimarães com 2 assistências e um jogo muito bom, participando muito bem também. Casemiro, que após o primeiro jogo definitivamente melhorou, está bem melhor do que começou a Copa do Mundo. E os nossos laterais corretos. Danilo não fez uma partida de gênio, mas também não comprometeu. Na verdade, foi até que bem. E Douglas Santos, correto. O correto, Douglas Santos, como diria Casemiro Miguel, fez mais uma boa partida, mais uma partida segura, mais uma partida correta. E não comprometeu em momento algum jogadores de ataque. Ryan foi muito bem, apesar de ter perdido o seu gol, ele conseguiu participar muito bem do jogo. Vini Júnior, já falamos muito. Matheus Cunha participou muito bem, fez um gol e foi muito importante para o segundo também acontecer, sem contar de uma participação muito grande durante o jogo. Então é isso, passamos em primeiro do grupo, com um saldo de gols por causa da seleção marroquina ter se complicado contra o Haiti. Haiti que começou muito bem, abriu o placar, depois recebeu empate, depois abriu vantagem de novo e acabou que não conseguiu resistir, perdeu de 4-2. Nesse momento da Copa temos jogos simultâneos, o que eu acho de certa forma necessário. Para quem sabe a história, sabe que infelizmente é preciso, mas para quem tá acompanhando, para quem tá vendo todos os jogos, assim como eu, tem que colocar na TV, colocar no celular, às vezes em 2 celulares, para dar um jeito de ver, né? Mas assim, o ideal seria conseguir ver todos os jogos com atenção, só que é melhor assim, infelizmente, é melhor e necessário que seja assim. Mas bom, a Copa do Mundo não deixa de ter graça e estamos oficialmente muito próximos da fase de mata-mata. Nós vamos conhecer hoje o adversário no Brasil, no primeiro mata-mata. Esperamos que seja um adversário possível, que com certeza vai ser. Estamos entre Holanda, Escócia e Japão. Não, Holanda, Escócia não. Holanda, Noruega, não, perdão. Holanda, Japão e Suécia, isso. Então, bom, 3 adversários possíveis, 3 adversários que podem dar alguma dificuldade, porque são 3 bons times, 3 boas seleções, mas o Brasil consegue passar, o Brasil tem chances, o Brasil consegue chegar numa oitava, pode chegar numas quartas, que pessoalmente é a minha expectativa. Minha expectativa para o Brasil é de no máximo semifinal, mas eu não acho impossível o Hexa vir, até porque no futebol nada é impossível. E esperamos que o difícil, muito difícil aconteça, porque queremos ver o Brasil campeão, eu nunca vi ainda, e espero poder ver nessa Copa, ou pelo menos em Copas próximas. Mas bom, é isso, muito obrigado por chegar até aqui, vejo você amanhã possivelmente, tchau, Deus abençoe, e vai Brasil!